Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebiero. Porque Deus vai requerer de mim a sua vida. No dia que o Senhor nos chamar, o Senhor vai me chamar numa salinha. Ele vai falar assim para mim: Paulo, vamos acertar as nossas contas. Eu, sim, senhor. Bom, você se lembra que eu dei um ministério para você? Sim, senhor. Você se lembra também que o seu ministério era para apacentar pessoas? Sim, senhor. Então, conta para mim como é que está o Cristiano. Eu vou falar: não, beleza, o Cristiano está, pode levar. E o Braizinho? Mas e a irmã Tibúrcia? Não sei, senhor, eu preguei, né? Eu ensinei, mas ela não quis ficar. Ela deu linha, né? E onde ela anda, senhor? Não sei. Eu batia no coxo, mas ela não vinha comer. E eu fiquei sabendo que ela escolheu pérolas e, abrolhos. E aí, então tá. O senhor vai prestar conta. Eu vou ter que prestar conta acerca da sua vida. E por isso, eu sou muito atento àquilo que o Espírito Santo tem me falado, as palavras que ele tem ministrado ao meu espírito acerca de nós como igreja. Então, o que ele vai falar conosco hoje é uma palavra de advertência, de alerta, para que nós fiquemos atentos diante do tempo que nós estamos vivendo. Diga para o teu irmão: essa palavra que você vai ouvir agora não é para o Juca, nem para o Tibúrcio, nem para a Catarina. Faz assim com o dedinho, fala assim: é para mim e para você. Fala: é para a igreja de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia na segunda epístola universal do apóstolo São Paulo a Timóteo. Meu Deus, teólogo que gosta disso. Segunda epístola universal do apóstolo São Paulo a Timóteo. Ou para os mais da casa, 2 Timóteo. Sinto que está uma atmosfera de calor aqui dentro, né? Quando você encontrar 2 Timóteo, você diga aleluia. Capítulo 3. Está grifado na sua Bíblia esse texto, porque ele é bastante conhecido. Versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Repete comigo: destes, afasta-te. Muito bem, versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, loucas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, desejo desenfreado da carne, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante,
porque a todos será manifesto o seu desvario ou a sua falsidade, como também foi o daqueles. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Eu amo as epístolas paulinas, as cartas de Paulo, porque ele foi um homem extremamente conhecedor das escrituras, da lei, mas um homem que o Senhor quebrou todo o seu conhecimento, o seu orgulho, deu a ele a revelação do Espírito, para que através do Espírito de Deus, ele pudesse direcionar os homens, as mulheres, as igrejas e também a igreja desse tempo. Através dessas palavras de Paulo, até hoje somos edificados na palavra de Deus, temos como arrimo de fé. E quando a gente olha na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vemos que Paulo escreveu para Timóteo acerca do serviço, acerca de implantação da igreja, de como ele ser servo, de como a igreja deveria andar, as formas como a igreja deveria trabalhar, a forma do diaconato, do presbitério. Se você olhar a primeira carta de Paulo a Timóteo, você vai ver as diversas instruções. Porém, aqui nessa segunda carta, nós começamos a ver que Paulo escreve encorajando Timóteo, para que ele continue a jornada. Paulo estava dizendo algumas coisas para Timóteo acerca do que poderia acontecer, não lá fora, mas dentro da igreja. Paulo estava alertando Timóteo que poderiam levantar sim falsos profetas, homens que com falsos ensinos poderiam levar pessoas cativas, pessoas que pudessem ser satisfeitas nos seus deleites, nos seus prazeres e abandonassem a verdade do Senhor. Então o capítulo 3 começa Paulo chamando a atenção dele e alertando ele, dizendo assim: olha Timóteo, vão vir dias próximos do fim, que os dias serão muito difíceis, serão muito trabalhosos, e você tem visto que nós estamos nesses dias. São dias de que o ativismo tomou conta de mim e de você. São dias de que nós estamos correndo muito, trabalhando muito, ganhando pouco, guardando nada. São dias que são difíceis. São dias de que você vai ao supermercado, você vai com uma nota de R$100, se você bobear, você passa vergonha no caixa, porque você não vai ter para pagar, porque as coisas estão subindo demasiadamente. Os dias estão cada vez mais difíceis. Nós estamos vendo um período onde a degradação de caráter do ser humano está a cada vez mais baixa. Vocês podem ver que quando você vai em algum lugar e você vai comprar algum produto, ou você vai ao supermercado, você vê a falta de vontade que as pessoas têm de atender as pessoas. O dono daquela empresa comprou o serviço daquela pessoa. Ela paga um serviço para ela. Ela comprou o serviço, mas quando você chega lá para ser bem atendido, há um descaso. Isso significa, irmão, que a cada dia que passa, a moral, o caráter, o amor para uns com os outros está diminuindo. E isso são os sinais evidentes do tempo do fim. Só que nós não podemos permitir que esse sintoma, que essa síndrome entre dentro da igreja. O Paulo estava alertando Timóteo acerca do que poderia acontecer dentro da igreja que ele pastoreava. Olha, Timóteo, as coisas vão ficar difíceis. Os homens vão ser amantes de si mesmos. Os homens não vão querer mais pregar o evangelho para ninguém. Os homens vão querer ir na igreja porque eles vão estar em si mesmados. Eles vão estar tão cheios de necessidade, tão cheios de coisas pessoais, que eles querem ser saciados apenas eles, amantes de si. Irmãos, pelo amor de Deus, você precisa ter o entendimento que eu vou falar agora. Nós estamos vivendo esses dias. As pessoas não querem mais morrer para a vida dela e viver para o reino de Deus. As pessoas não querem mais dar a sua vida em prol de outros. As pessoas não querem mais pagar o preço de servir a Deus em benefício de outros. As pessoas hoje elas querem os benefícios de Deus, mas não querem mais morrer no altar. Há algum tempo atrás eu falei para você, contei para você uma historinha rápida da minha vida ministerial, como é que eu nasci ministerialmente. Quando eu me casei em 99, há 15 anos atrás, na nossa lua de mel, eu disse assim para a profetisa Márcia, lá no Beach Park em Fortaleza: ai, que coisa linda. E ela entrava nos brinquedos e eu ficava sentado porque eu tinha medo de brinquedo aquático. Continuo tendo até hoje. E eu disse assim para ela: ai, bem, agora nós casamos. Então de sexta-feira nós vamos pegar o nosso carro, a gente vai sair do trabalho, vai montar no carro e vamos passear. A gente dorme numa cidade, no sábado a gente passeia um pouquinho, e aí no domingo pela manhã a gente vai na igreja, na cidade que a gente vê, congrega, adora a Deus e volta para casa.
Durante a semana a gente vai no culto normal, mas a gente vai fazer isso. E aí a gente, é verdade, ai, que aquela coisa linda. Eu imagino que o Senhor levantou no trono e falou assim: pera aí, gordinho, que eu vou acabar com a sua graça, é já. Me casei 12 de junho. No mês de agosto, o pastor da igreja que eu congregava me chamou: Paulo, faz favor, vem cá. Vou dar uma igreja para você cuidar, você aceita? Eu falei: igreja? Cuidar? Igreja? Uma igreja. Eu disse: onde é? Em Itapuí. Eu disse: misericórdia. Eu falei: quando é isso? Ele falou assim: amanhã. Eu disse: nossa, amanhã você vai fazer culto lá. Cheguei na igreja para pregar. Era um ponto de pregação que a igreja tinha. Demorei meia hora para achar a igreja. Aí achamos a igreja. Quando eu cheguei na igreja, irmãos do céu, imagina uma treva. Meu Deus. Tinha uma geladeira na igreja. O pastor que estava lá largou comida lá, e a geladeira acabou a energia. Imagina o cheiro que estava lá na igreja. Quando eu fui ligar o som, era uma caixa amplificada. Eu fui ligar o som, ela fez assim. Fui botar volume nela, ela fez. Fomos ligar o teclado, ele não funcionava. Irmão, imagina isso. 7h30 começava o culto. 7h30 não tinha ninguém na igreja. 7h35 começou a chegar um monte de criança. Viemos para o culto, pastor, você é um pastor novo, aleluia, aleluia, aquela coisa assim, começou a chegar o povo. E aí, a profetisa Márcia fez o louvor. Naquela época ela era a Márcia. E aí fez o louvor, e aí eu fui pegar a palavra. Nunca tinha feito isso na minha vida. Eu também não sei nem te dizer como é que eu preguei, e nem o que preguei. Aí fui levantar a oferta, para ir embora. Vamos ministrar as ofertas, em nome de Jesus. Você vai entregar a sua oferta. Veio a oferta, irmão. Um envelope. Dentro desse envelope tinha, sabe o quanto? 50 centavos. Eu peguei a oferta, aleluia, tinha que trazer para o pastor na igreja sede. Catei a caixa de som, vim tudo para cá. Aí quando eu cheguei aqui, ele disse assim: Paulo, olha, é o seguinte, você foi lá, foi benção, mas você não vai ficar lá. Você vai ficar em Bariri. No culto seguinte eu já não fiquei mais em Itapuí, eu fui para Bariri. Lá em Bariri eu fiquei 1 ano e pouco. Então em Bariri eu ia toda terça, toda quinta e todo sábado. Às segundas-feiras eu fazia um culto na igreja sede. Às quartas-feiras eu servia como obreiro. Às sextas-feiras eu servia como obreiro. E aos domingos de manhã eu servia no culto da manhã e servia no culto da noite. Aquilo que a gente sonhou lá no Beach Park em Fortaleza, de que nós íamos viajar, o Senhor falou assim: espera um pouquinho, você vai viajar me servindo. Viajava toda terça, toda quinta e todo sábado para Bariri. Viajava. E toda segunda, quarta, sexta e domingo eu servia como obreiro na igreja do Senhor. Fazem 15 anos. E eu vejo o quanto o amor de servir na casa de Deus saiu do coração das pessoas. Não tinha mais dia para mim. Eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde. E no restante da noite a gente servia na casa do Senhor. A profetisa Márcia era líder do centro de educação da igreja. Cuidava do berçário. Enfim, hoje eu vejo que para as pessoas darem um dia para Deus a semana dela é uma loucura. Eu vejo então para que ela venha 2 vezes na igreja é uma loucura e meia. Ela dá 3. É uma loucura ao quíntuplo. Irmãos, o nosso adversário tem permitido que o meu coração, o seu coração, que a nossa vida se esfrie em relação a andar na presença de Deus. O nosso problema, e eu falava ontem com os pastores aqui no nosso café da manhã, o grande problema hoje é a informática, a velocidade que nós temos hoje da tecnologia, porque nos faz ter condição de ter cultos na nossa casa. Hoje tem um programa que se chama Second Life. Esse programa você escolhe os louvores que você quer que toque no seu culto. E você escolhe a palavra que o robozinho desse programa vai pregar para você. Se você quiser, você constrói uma igreja dentro da sua casa. Sabe o que é isso, irmão? É para que eu e você não congregue. Sabe o que é isso? É para que eu e você não nos conheça pelo nome uns com os outros. Por isso que essa etiqueta está no seu peito hoje. Nós não podemos perder a essência de igreja. Nós não podemos perder a essência de sentar na mesa e comer junto. Nós não podemos permitir que o nosso adversário nos permita correr tanto de uma forma que na verdade nós comecemos a abandonar os princípios da palavra. O Paulo disse para o Timóteo: Timóteo, os dias serão tão difíceis que os homens vão ser amantes de si. Por favor, irmão, não deixa as coisas que você tem que fazer dominar você e roubar o tempo que você deveria dar a Deus.
Não deixe o diabo apagar a chama do Espírito de Deus na sua vida. Eu não consigo entrar no que eu tenho que pregar. Não deixe o Espírito de Deus morrer dentro de você. Não deixe o dom que você tem para tocar vidas morrer dentro de você. Por favor, não pegue o dom que Deus deu para você, não enterre ele, com medo de fazer. Porque um dia o Senhor vai perguntar para você o que você fez com ele. E você pode dizer assim: ah, Senhor, eu tinha que correr tanto, eu enterrei ele. E terra, eu já falei isso aqui, terra é símbolo de mundo. O que tem de gente hoje pegando o seu talento, enterrando no mundo, se ocupando com as coisas do mundo e não se ocupando com as coisas de Deus. Se você não se ocupar com as coisas de Deus, você vai se ocupar com as coisas do diabo. Se você não se encher da presença de Deus, você vai se encher com as coisas do mundo. E é isso que o mundo tem feito no meio do povo de Deus. Tem colocado o povo na frente das mídias, tem colocado o povo na frente das possibilidades e oportunidades, e a presença de Deus, a leitura da palavra, a leitura de literatura, de livros, tem saído da vida de muitas pessoas. Para alguns aqui, talvez nesse ano de 2014, você não conseguiu ler um livro ainda sobre a fé, sobre alguma coisa do reino. Para alguns talvez você não conseguiu ler meia dúzia de versículos esse ano na sua casa, parar um pouquinho para ler na sua casa, mediante a correria que você tem. Aí entra em mim, entra em você um sintoma de que eu estou cansado, de que eu estou, enfim, estou fadigado. É tanta coisa para fazer, e tanta coisa para fazer, e as coisas mais importantes que é se aliançar com Ele, porque o resto tudo fica. Mas aquilo que vai ser proveitoso no céu, a gente não está edificando, que é o nosso espírito. O que nós deveríamos edificar? O desejo de ser noiva do Cordeiro, de andar com Ele, de vir julgar as nações com Ele, não apenas de ser um convidado para uma festa. Diga para o teu irmão: você precisa desejar ser a noiva do Cordeiro. Então há uma lista de coisas. Outro dia o irmão me disse assim: poxa, apóstolo, quando que você vai parar de pregar essas exortações para a gente? Eu falei: não é questão de quando eu vou parar, a necessidade é de quando a gente vai aprender. Não é questão de quando se para de pregar, a questão é de quando que a gente aprende a viver. E se Deus está insistindo isso conosco, é porque Deus está te preparando para ficar isento às investidas do anticristo. Se o Senhor está falando isso conosco, se o Senhor está nos chamando para perto dEle, para junto dEle, em vínculos de intimidade, é porque certamente Ele está separando você para uma boa obra. Diga: Deus está me separando para uma boa obra. Fala isso para o teu irmão: Deus está te separando, meu irmão, para uma boa obra. Eu insisto no que eu vou te falar, é algo que está no meu ministério. Por favor, Deus não está procurando gente que faça as mesmas coisas todo dia. Deus está procurando gente que queira fazer as coisas diferentes todos os dias. Deus não chamou você para ser igreja igual a igreja A. Deus não chamou você para ser igual a igreja B. Deus não trabalha com uniforme. Deus trabalha com santidade, irmão. Deus trabalha com variedade de dons, e você tem um. Às vezes a gente fica preso dentro de um sistema, de um dogma, de coisa que eu aprendi aqui, ali ou acolá nos meus estudos. Amado, o conhecimento você busca, mas a sabedoria só Deus que dá. Quando Ele dá? Quando você vai até Ele. E o nosso adversário não quer que eu e você seja sábio em Deus, porque se eu e você formos sábios em Deus, destravaremos a vida de muitos. Então o que Ele quer que a gente faça? Fique preso no casulo, fique preso ali, cria a sua hortinha e só começa a cultivar a sua. Não leva nenhuma muda de agrião que você planta na horta do irmão que só planta almeirão. Fica com o seu agriãozinho, tá bom com o seu agrião. Olha só, aula de cultura também, agricultura hoje aqui. Ele quer que a gente se contente com as coisas. Ele quer que a gente olhe para o padrão de vida nosso e diz assim: está excelente, aleluia, Deus é comigo. A questão não é Deus ser comigo, a questão é que eu tenho que ser com Ele. Existe um ciclo da sua vida que Deus se manifesta assim. Ele faz coisas através de nós. E Ele falou isso para mim, para a profetisa Márcia, já esses dias. Já passou o tempo de que Ele era conosco, coisa que a gente fazia e dava certo. Agora é o tempo das pessoas verem que nós somos com Ele. Eu quero declarar que esse é o tempo da sua vida agora. Não é mais tempo de Deus ser com você. Não é mais tempo de Deus levantar muralhinhas em volta de você. Deus está falando com gente madura hoje aqui. Fala para o teu irmão: Deus está falando com gente madura hoje aqui.
Não é mais tempo de Deus ficar colocando você em casulo, irmão, em rede, ficar balançando você e dar aguinha de coco para você para te hidratar. Não é mais esse tempo. O tempo agora de você se mover na atmosfera do Espírito e o meu adversário, o seu adversário, o nosso adversário e as pessoas que vão ser tocadas por mim, por você, possam ver que nós andamos com Deus. Eles vão ter que ver em nós alguma coisa e vão falar assim: eu preciso ter o que esses caras têm. Eu preciso viver o que essas pessoas vivem. Eu preciso ter a alegria que essas pessoas têm. Puxa vida, ele está sofrendo guerra, sofrendo afronta, mas está rindo. Esse camarada aqui está passando dificuldade, está passando necessidade, não tem um filé mignon em cima da mesa dele, mas ele está feliz com o que tem. O problema é que a atmosfera que a gente vive muda o nosso ânimo. Se não temos, fechamos o semblante. Se não conquistamos, até mesmo abandonamos o caminho com o Senhor, largamos nosso compromisso com Ele. Irmãos, a igreja de Atos, ela crescia em população, porque as pessoas viam a presença de Deus, viam a alegria de Deus na vida daquelas pessoas. E a igreja de Atos que precisa se manifestar de novo. Irmãos, há um compromisso na minha mão e na sua, que é abrir o entendimento do povo judeu. Como que nós vamos abrir o entendimento do povo judeu? Quando nós adorarmos a Deus mais do que eles adoram. Quando nós respeitarmos e darmos crédito à palavra de Deus mais do que eles dão. Quando a gente ouvir uma palavra como essa, sair daqui confrontado pelo Espírito Santo, dizendo: Senhor, eu tenho que mudar, eu não posso deixar as coisas acontecerem, eu tenho que viver na tua presença. Quando eu começar a buscar a Deus mais do que eles buscam. Quando eu estiver na casa de Deus todos os dias, como eles estão. Ano que vem, quando a gente for para Israel, você vai chorar que nem eu chorei. Quando você chegar na frente do muro. Porque os nossos pais na fé nos fizeram engolir que nós devíamos odiar os judeus, porque eles mataram Jesus. Mas na verdade ninguém falou para nós, irmão. Ninguém nos ensinou que na verdade o Senhor endureceu o coração deles para que eu e você fôssemos alcançados. E eles todos os dias, independente da hora, independente do clima, eles estão ali no lugar mais próximo, reconhecido por eles, mais próximo do Santo dos Santos, da casa de Deus. Eles não podem, porque a esplanada do templo foi tomada pelos muçulmanos. Lá tem uma afronta a Deus, uma mesquita. Eles não podem nem subir lá para orar. Então eles vão no muro, que é o lugar mais próximo de acesso a eles. Ali eles se prostram, eles se curvam, eles movem o corpo deles assim, porque eles estão dizendo: Senhor, toda célula do meu corpo nessa hora te adora, toda célula do meu corpo nessa hora te glorifica e te exalta. E eles pegam a palavra, a Torá, e começam a declarar, eles fazem proclamação. E ali no muro eles clamam em intercessão pela vida dos seus. Então ali eles intercedem, proclamam e adoram. As 3 áreas de vitória de uma igreja hoje eles fazem no muro. Eles adoram, eles proclamam e eles intercedem. E nós, irmãos, o serviço cotidiano da nossa casa nos rouba a presença de Deus. A nossa louça, a nossa roupa, o nosso trabalho, o nosso ativismo nos rouba os compromissos com Deus, porque a gente está cansado, a gente tem que descansar. E a gente se esquece que a presença de Deus renova as minhas forças. É isso que o profeta Isaías declarou. É aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, não se cansam e não se fatigam. Como é que tem crente que fala hoje: estou cansado de esperar em Deus? Ele não está esperando em Deus, está esperando nele. Porque se ele espera em Deus, a palavra diz que ele não se cansa. Fala isso para o teu irmão: se você esperar em Deus, você não se cansa. Quantos compreendem o que eu estou falando? Você está entendendo que Paulo gemeu? Paulo chamou Timóteo de filho. Vê lá, no primeiro versículo do capítulo 1 dessa carta, depois na sua casa, Paulo chama o Timóteo de meu filho. Eu estou pregando hoje aqui para você como um pai espiritual. Eu quero que você receba essa palavra como um filho. Não deixa pelo amor de Deus, o Espírito de Deus se apagar em você. Existem pessoas que são cheias do Espírito Santo, são batizadas com o Espírito Santo, oram em línguas. O Senhor te deu o Espírito Santo, irmão, para ser um sonar na sua vida. Sonar é que o submarino tem. Ele anda nas mais profundas águas e não bate, porque ele tem um alerta.
Ele tem algo que observa os obstáculos, e aí você temos o Espírito Santo para isso. E o Espírito Santo está aí para mexer em você, para tocar em você, para ativar você, para acomodar você, para ligar uma sirene em cima de você, dizendo: ei, por favor, irmão, não deixa a chama apagar, não deixa as coisas roubar você, não deixa as suas prioridades meu Deus do céu, pega isso. Não deixa as suas prioridades roubarem as prioridades de Deus. O que é prioridade para você não é para Deus. Deus trabalha na contramão da sua vontade. Às vezes você fala: não, eu estou trabalhando, estou perseverando em Deus, porque eu estou correndo atrás dos meus sonhos. Não é os seus sonhos que você tem que correr atrás, é os sonhos de Deus. E por favor, você não precisa que ninguém venha aqui falar isso para você. Você sabe, Deus é com você, Deus é na sua vida. Você sabe disso. Ele te capacitou com um dom que ninguém tem. O que você faz para Ele, outra pessoa não faz. Pode fazer igual, mas como você não. Fala isso para o teu irmão: pode fazer igual, mas como você não. Você já pensou quanta gente que precisa ouvir você falar? As irmãs aqui da igreja, nós temos muitas irmãs que são da área da beleza, cabeleireira, manicure, pedicure, enfim. Você já imaginou por que Deus deu para vocês esse talento? Para que enquanto você está ali manuseando pés e mãos, você está lá declarando: Senhor, fortaleça essas mãos cansadas e enrijeça essas pernas trementes. Enquanto você está ali trabalhando aquele cabelo que só a graça, você está ali trabalhando, você está lá liberando palavras no alto da cabeça dela, o maior ponto de contato na vida de uma pessoa. Senhor, transforma essa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, muda a história da vida dela, Senhor. Entra na casa dela, vai fundando a mão naquele cabelo, aquele pichainho, e aleluia, e glória, e vai liberando. Para que Deus fez isso? Você que trabalha na área do sapato, porque Deus deu essa habilidade para você. Pelo amor de Deus, se você soubesse o que você faz, você trabalha com ministério. Sapato, quando você dá sapato para alguém, 41, quando você dá de presente sapato, 41 para alguém, você está dando ministério. Quando você está fazendo sapato, passando cola, sei lá o que você faz no sapato, você tem que estar ali: Senhor, adestra esses pés que vão usar aqui, Senhor, porque serão sapatos, serão pés que anunciarão as boas novas do Senhor, pisarão todo o jugo do diabo em nome de Jesus. Quando essa pessoa, Senhor, independente do credo dela, tocar os pés nesse sapato, Senhor, olha, vai haver mudança. Apóstolo, você já foi numa fábrica de sapato? Já. Você não sabe a velocidade que é aquilo. Você não sabe a velocidade que a presença de Deus é na sua vida. O problema, você, Lelo, você que trabalha fazendo corrimão para supermercado, quando está construindo, Senhor, cada mão que tocar aqui, pega na mão dela. Se ela estiver vacilante, caindo, Senhor, estiver ali no laço do passarinheiro, arranca ela, que ela seja apoderada pelas tuas mãos. Irmãos, há dons proféticos na minha vida e na sua. Mas o que a gente faz, irmão? Ah, porque eu não tenho. Ah, porque me dói. Ah, porque é isso. Ah, porque é minha mulher. Ah, porque é meu marido. Ah, porque é meu filho. Ah, porque é meu carro. Ah, porque o óleo. Ah, porque. Ah, porque. Ah, porque. Ah, porque. E o porquê. E as vidas estão passando. Irmãos, eu e a profetisa Márcia conversamos essa semana. Já fazem 15 anos que a gente casou e 10 que essa igreja está aberta. Foi como um conto ligeiro, como um navio veleiro. Se Jesus não voltar, nós vamos descer a sepultura. E qual é o legado nosso? Um legado de mais uma pessoa que passou nessa terra, ou uma pessoa que passou e marcou outras vidas. Foram tocadas por causa da minha vida, por causa da sua vida, por causa das nossas vidas, por causa da nossa fé. Quantas pessoas que você conhece, irmão, porque muda o vento na situação na vida dela, ela já começa até a duvidar da fé. Eu reprovo, anulo e cancelo sobre a sua vida todo espírito de frustração, de decepção, de angústia, de fracasso. Eu desligo da sua vida toda interferência do diabo que possa estar roubando você, saqueando você. Eu fecho essa lacuna agora pelo poder da palavra, pela unção do Espírito de Deus, e profetizo: levanta como uma flecha que acerta o alvo, vai em busca dos sonhos de Deus acerca da sua vida. Toque outros, motive outros, anime outros, segure na mão de outros e os leve na presença de Deus em nome de Jesus.
Essa semana eu pensei em você um monte de vezes. Eu fiquei imaginando o que você pode fazer com isso aqui na vida dessas crianças da igreja. Eu fiquei imaginando se a Bruna tirar 2 horas por semana aqui na igreja, as crianças, eu vou ensinar vocês, eu vou transferir para vocês todo o dom que Deus me deu na vida dessa. E já fiquei imaginando essa semana, por que você não foi ainda fazer aula de contrabaixo? Ele está aqui te esperando. Eu fiquei perguntando para Deus essa semana, por que você não foi fazer aula de guitarra? Está aqui te esperando. Você vai ficar esperando o outro chegar aqui, para depois você ficar falando que assim, o apóstolo Paulo não me dá oportunidade. Está lá, vai buscar. Aquilo que não te custa não vale nada. Tem que custar na sua vida. Se eu e você não pagarmos o preço, muitos querem altar, mas ninguém quer pagar o preço disso aqui. Amado, isso aqui não pode ser show de picadeiro. Isso aqui tem que ser fogo no altar, ardendo continuamente. Tem que ter morte, tem que haver sacrifício. Vida com Deus, irmão, não é árvore de Natal que se monta de período. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Árvore de Natal que se monta em período. Acabou o período, guarda tudo. Você não, você brilha diuturnamente. E se alguém tentar tapar você, você é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É isso que Deus tem. Eu falei para a profetisa Márcia, caminhando essa semana, eu falei, Márcia, era para ter fila no nosso escritório de gente pedindo, pelo amor de Deus, eu tenho ouvido a palavra na igreja, eu preciso ser um professor para essas crianças aqui. Diante do que você está ouvindo nesses últimos cultos aqui, pelo amor de Deus, nós temos que preparar uma geração. Deus está limpando eu e você, Deus está tratando eu e você, porque uma geração nova só nasce de um ventre puro. Por favor, você tem que estar pedindo hoje assim, olha, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer eu morro. A Fernanda Brum canta, dai-me filhos, Senhor, senão eu morro. Eu disse para você que eu não quero ser apenas o seu pai, eu quero ser pai de pais e mães espirituais. Que você chegue aqui no próximo culto, agarrado nas mãos com pessoas, amigas, vizinhos, parentes seus, dizendo assim, apóstolo, estou cuidando dessas pessoas aqui. Esses aqui são os meus filhos espirituais. Todos os dias que nós vamos orar, quando a gente sai de viagem, quando a gente pega o nosso carro para ir a qualquer lugar, a nossa oração é, abençoe os meus filhos, o Vítor e a Débora, abençoe os meus familiares, meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, minha sobrinha, e todos os meus filhos espirituais. Eu tenho o prazer de dizer que eu tenho filhos espirituais hoje, não por quantidade, mas por qualidade, por vida com Deus. Nós já trazemos aqui um monte de gente agarrada em tudo quanto é lugar, mas sem vida com Deus. Eu preciso gerar em você vida com Deus, não vida no apóstolo. Porque o dia que eu não estiver aqui, porque eu não vou estar aqui todos os cultos mais, nós vamos começar daqui a um tempo a nos encontrar só de domingo aqui. E você vai vir normalmente durante a semana, porque outro vaso de honra vai estar aqui pregando. Você não vai vir na igreja por causa da pregação do A, do B ou do C. Você vai vir por causa da palavra de Deus. Eu não quero fazer você agarrado na minha oração. Eu quero fazer você, criar você, gerar você agarrado na dependência de Deus. Só isso. É a minha função. Levar você. E olha, deixa eu falar, fala para o teu irmão, fala para ele, pega isso agora e guarda para o resto da vida. Fala. O que você quer que eu pegue, apóstolo? Isso aqui. Quando você se agarra em Deus, homem e mulher nenhum te frustra. Pode vir o que vier, acontecer o que acontecer, você está edificado na rocha, você não está edificado em monte de areia. Porque o homem vai errar, vai falhar. O grande problema nosso é que a gente quer encontrar dentro de uma igreja perfeição, e aqui é lugar de gente imperfeita, que estão se preparando para viver na perfeição no céu, porque aqui não vai viver. A perfeição é só no céu. Aqui são pessoas remendadas, costuradas, cheias de ponto, algumas arrastando a perna, algumas ainda com o braço pendurado, algumas com a cabeça meia torta, porque está em processo de fisioterapia. Olha que coisa, é aula de... Mas amado, aqui é isso. E a gente conversou ontem com os pastores. O dia que eu e você perdermos o desejo de investir na vida de alguém, nós estamos na mão do anticristo. Porque Jesus nunca deixou de investir em ninguém. Até
até para a mulher que tinha sido pega no adultério. Ele falou assim: espera um pouco, quem não tem pecado, atire a primeira. Esse negócio de que nós olhamos para as pessoas e acusamos é uma seta que o diabo lança para que eu e você não acredite em mais ninguém. Sabe, irmão, quando a gente é decepcionado, frustrado por alguém, a tendência é que a gente feche a porta. Né? Ih, ó, se aproximou de mim, já tomei na cabeça uma vez, vou tomar de novo. Não, irmão, Jesus deu uma oportunidade para todos, até para o Judas que traiu. Jesus falou assim para ele: não importa o que você fez, para mim você é meu amigo. Mas ele escolheu se matar. Jesus deu oportunidade para ele, sabe para quê? Para que o diabo não levantasse um dedo de acusação. Meu Deus do céu, pega isso. O diabo não pode chegar em Jesus e falar assim: você não dá oportunidade. Não, o Judas me traiu, mas eu amo o Judas como meu amigo. Quem quis se matar foi o Judas, não foi Jesus que mandou ele. O Pedro negou. O Pedro falhou. Mas o Pedro fez uma escolha, se arrependeu. Então, por favor, continue investindo nas pessoas. As pessoas precisam de você. Nós não podemos ser amantes de nós mesmos. Fala isso para o teu irmão de novo: a gente não pode ser amante de nós mesmos. Compreende o que eu estou falando? Então dá uma salva de palmas e um barulho de festa ao Senhor. O Paulo fala para o Timóteo um monte de coisa. Olha, eles vão ser amantes de si mesmos, vão ser avarentos. O medo dele de dar vai ser tão grande que ele vai reter. E a gente é avarenta. Tem gente que fala: ai meu Deus, fala para o irmão, vai doer a costinha agora. Fala. Tem gente que fala assim: eu não dou dízimo porque eu não sei, eu não acredito muito nesse negócio de dízimo, isso é coisa de homem. Você é avarento, não é que você não acredita, não, você é avarento. Você quer ficar para você. E você esquece que Deus te colocou aqui como dispenseiro, você só cuida do que Deus te dá. Essa semana, eu e a profetisa Márcia oramos por 2 pessoas aqui da igreja, a gente não sabe quem é. Deus me disse que eram 2 pessoas, que Deus já tocou o coração dela para me abençoar. Mas ela está com medo, está insegura. Ficou com medo. Está insegura daquilo que vai fazer. Nós oramos destravando o medo dessa pessoa. Então, irmão, por favor, o Paulo disse assim para o Timóteo: olha, vão ter tempos que as pessoas vão amar tanto a ela que ela vai se tornar avarenta, que ela vai se preocupar tanto em ter, e medo de morrer, ficar sem nada. Agora, deixa eu falar uma coisa para você: a fortuna que você tem lá no seu colchão, você vai levar na sepultura? É muito sério isso. O Paulo estava relacionando para Timóteo: ó, eles vão ser amantes de si mesmos, eles vão ser avarentos, eles vão ser presunçosos, eles vão ser soberbos, eles vão ser blasfemos, eles vão ser desobedientes a pais e mães. Está vendo isso acontecer já ou não? Desobediente a pai e mãe? Ô filho, falei aqui nos cultos aqui outro dia. Dá uma olhadinha se tem área da sua vida que não está fluindo. É porque tem coisa que você não resolveu com seu pai e com a sua mãe ainda. Porque o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Filho que não honra pai, filho que não honra mãe, não prospera. Tudo que põe a mão não vai para frente. Não é bem sucedido, sabe por quê? Porque não honra pai e mãe. Mandamento com promessa. Agora segura o toco. Se não honra pai e mãe que vê, imagina Deus que não vê. A vida que a gente tem com pai e mãe, normalmente é aquilo que a gente vai exalar com Deus. Briguento, teimoso, desobediente, presunçoso. Porque o que a gente tem dentro, externa para fora. Repete isso comigo: o que eu tenho dentro, externa para fora. Externa para fora já é a mesma coisa, né? Porque externar já é para fora, né? Tudo que eu tenho dentro, externa, sai para fora. E lamentavelmente a gente precisa esquecer, não pode se esquecer disso. Ai, apóstolo, é que eu sou meio assim, eu sou meio língua, eu não tenho osso na língua. Eu sou meio assim, meio sangue quente, o que eu venho eu falo. Então, você fala do que você está cheio. Se estiver cheio de Deus, é manso. Se estiver cheio de Deus, é longânimo. Se estiver cheio de Deus,
é cheio de fé. Porque fé não é um pó que você vai na drogasia e compra. Fé é vida. Fé é caminhada. Fé é intimidade. Fé é conhecimento. Não vejo, mas eu creio. Não contemplo, mas acredito. Isso é vida, vida com Deus. Então não tem alguns heréticos por aí que falam assim: vem na campanha da fé que você vai sair daqui cheio de fé. Não sai. Não adianta enfiar a mão na sua cabeça e falar: seja cheio de fé, porque não é eu que passo por você, você que ganha com Deus, você que busca em Deus. Vida com Ele. O que eu posso transferir para você é a unção do Espírito. Agora a fé é você que vai buscar. Fala para o teu irmão: abandona as outras coisas e busca a fé. Relógio que não... Desobedientes a pais, conhece gente ingrata, irmão? Profano, sem afeto natural. Você sabe o que é o afeto natural, né? Se não está desejando o afeto natural, deseja o afeto que não é natural. E o que não é natural é pervertido. Continua dizendo: são irreconciliáveis. Não, porque comigo é assim, falou, agora não tem mais jeito. Comigo é assim, não volto atrás do que eu falo. Eu dei um boizinho para não entrar. Mas também agora eu dou boiada, mas não saio. Repete assim comigo: eu sou cristão. Diga: eu sou um pequeno Cristo. Como Cristos pequenos, é assim que nós deveríamos agir? Irmão, a maior virtude é quando você reconhece que os outros são maiores do que você. Para com isso. Porque o maior no reino de Deus é o servo. O maior no reino é aquele que reconhece que é pequeno. Eu amo servir. Por que eu estou fazendo esse café com o pastor? Eu estou servindo a mesa deles. Porque a bênção está em quem serve. E nós precisamos aprender isso. No matrimônio, porque tem muito matrimônio em guerra? Porque tem umas farpinhas, irmão. É duas pessoinhas diferentinhas, morando dentro de uma casinha, que foram criadas em duas familhinhas, cheio de nó, cheio de zica e curto-circuito. Aí eles vão morar dentro do mesmo teto. Aí eles se encostam, dá curto, vai dar. Mas a coisa bonita é: desculpa, eu errei. Mas o que o diabo faz? Não, eu sou assim. Aprendi com meu pai. Meu pai falou assim que homem é macho, homem não volta atrás, então eu vou ficar aqui. Ela também, minha mãe também falou que mulher tem que ser assim mesmo, tem que ser espora de galinha aqui comigo. Meu irmão, coisa mais bonita. Lá em casa tem um negócio, de vez em quando, por causa dos filhos, fala pro irmão, por causa da gente, tem uns curtos-circuitos em casa. Aí quando tem, opa, mais, vem cá. Retira essa palavra porque não desceu. Está quadrado, está entalado aqui. O que você falou, eu não consegui engolir não, está aqui. Tá bom, eu retiro. A mesma coisa é ela. De vez em quando a pestana cai e fala: o que foi? Retira aquela... Estou retirando. Pronto, então tá bom, amiguinho. Pss, ativar. Isso é uma virtude, a coisa mais bonita é reconhecer erro, irmão. É igual quando você chega em casa que está faltando paçoquinha, está faltando chocolate. Aí você pergunta: quem comeu? Eu não fui não. Tem papelzinho lá no lixo, mas você fala: eu não fui. Eu não fui. Não, fui eu. Fui eu que peguei. Dali a pouco a coisa aperta um pouco, você vê formiga subindo na cama de um de outro. Que foi? Fui eu que peguei. Mas não é bonito falar. Então esse é o problema. Tem gente que não consegue reconciliar com ela. E se não consegue, irmão, o trono não é mais de louvor, é de treva. Fala para o teu irmão: se você não se reconcilia, é que não tem trono de louvor aí não. Fala para ele: tem um troninho de treva. Estou acabando, diga aleluia. Fala aleluia. Aí ele disse mais assim: são traidores, meu Deus, reconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Agora, de tudo que eu falar aqui, se você puder levar isso embora, olha o ponto,
Coloca para mim o versículo 4, por favor. Capítulo 3, versículo 4. Mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus. Irmão, o dia que eu e você trocarmos um culto a Deus por causa de qualquer outra coisa que não seja para louvor dele, nós estamos vivendo pelos deleites. O Paulo falou assim para o Timóteo, vai ter um período lá no Brasil que vai ter Copa do Mundo. E tem gente que não vai nem na igreja por causa da Copa do Mundo. Fala para o teu irmão, segura o torpedo que vem agora. Você viu a febre que virou no Brasil, essas figurinhas da Copa? Você viu como que foi tirado o dinheiro do bolso dos outros? Quantas figurinhas vai no álbum? Quem tem álbum fala. Quantas figurinhas vem cada pacotinho? Quanto custa cada pacotinho? R$1. Divide 648 por 5 figurinhas. Multiplica por R$1 o pacotinho. E veja quanto que tiraram de dinheiro se você completasse o álbum só comprando as figurinhas, fora as repetidas, que é um maço assim. E você viu quanta gente correndo atrás na internet? Troca comigo, troca comigo, troca comigo. Você já imaginou se a gente fizesse isso com a Bíblia? Eu tenho um versículo repetido, troca comigo, troca comigo, troca comigo. Qual que é a revelação sua? Passa para mim. Eu não tenho Salmo 119, 165. Eu tenho 84:10. Passa para mim. Você já imaginou se a gente criasse um álbum de figurinha da Bíblia? Será que dava o ibope que deu da Copa? De homem, de perna de pau, cabeluda, as pernas peludas? É gostosinho, é bonitinho. Aí você fala, vamos fazer um ato de fé. Traga uma oferta de R$300 na igreja. Meu Deus, ladrão, quer trocar o pneu do carro dele. Para comprar figurinha você dá. Para comprar álbum você dá. Para comprar camisa amarelinha escrito Brasil e aquelas cornetas para atormentar a cabeça dos outros você compra. Faixinha para soltar quando o Brasil faz gol. Depois, falar que o nosso país tem crise. Lotação máxima em cada estádio custando $495 cada ingresso. Não tem crise, irmão. A crise é espiritual, não é financeira. Nós temos muito. A gente tem pouco Deus, porque a gente não vê as coisas. Fala para o teu irmão, o Espírito Santo vai te pegar. Não podemos ser amigos dos eleitos, mas amigos de Deus. Aí, irmãos, eu termino agora em nome de Jesus. O que eu queria ler com você é o versículo 8 para a gente encerrar, porque mudou tudo esse negócio aqui. Eu estudei a semana inteira esse texto aqui, irmão. O versículo 8 fala assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Esses dois cidadãos aqui eram dois encantadores, magos do Egito. Quando Arão jogava a vara de Moisés, se transformava numa serpente, eles também jogavam a deles e também se transformavam. Só que a vara de Arão, de Moisés, engolia a serpente deles. Mas eles tentaram criar coisas semelhantes às coisas de Deus. Lá com Moisés, Janes e Jambres, dois magos, se levantaram como opositores para falsificar a verdade de Deus. Janes e Jambres está vivo hoje nesse século para falsificar as coisas de Deus, para que eu e você muitas vezes carregue conosco o que é profano e abandone o que é santo. Se teve opositor com Moisés, imagine o que tem hoje para mim e para você. Você está insistindo, nós está entendendo por que eu tenho falado constantemente que o diabo quer anestesiar a sua mente. Ele cria encantamento para que eu e você se feche para a verdade de Deus. E lá eles jogavam uma vara no chão, se transformava numa serpente também, em coisa semelhante. Então, por favor, o meu adversário seu vai trabalhar para tirar você dos propósitos do Senhor. Mas eu oro e eu choro no altar para que o Senhor te ative em nome de Jesus. E através de você, outros sejam tocados pelo Espírito de Deus. Vamos orar juntos agora. Fiquemos em pé e você pode aplaudir Jesus.